Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do ano de 2025 do podcast A Palavra do Evangelho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ainê, criei esse podcast no ano de 2021 para propagar as boas novas de Cristo, porque eu creio e eu sei que a única mensagem, o Evangelho é a única coisa que pode salvar o coração humano, é a única coisa capaz de nos trazer esperança, de nos trazer consolo e completa satisfação. E, enfim, eu espero que você goste e acompanhe a gente por aqui. Já gostaria de convidar você a seguir a gente na plataforma que você está ouvindo ou assistindo esse vídeo, seja ela Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou qualquer que seja. Eu espero que você seja edificado por esse conteúdo e que você continue acompanhando a gente por aqui. A gente também está presente lá no Instagram com @palavra do evangelho _, onde a gente também posta conteúdo por lá. E agora, recentemente, a gente criou um canal de transmissão no WhatsApp, em que você pode receber diretamente no seu WhatsApp devocionais, resenhas de livros e agora, a partir desse ano, guias de estudo bíblico. Então, eu espero que você seja abençoado por esse conteúdo e se você for, não se esquece de mandar para mais alguém. Então, para a gente começar o episódio de hoje, eu gostaria de traçar, de certa forma, um panorama bíblico para a gente entender e ver mesmo na Escritura como que Deus ele sempre desejou que a humanidade, que o ser humano seguisse as suas ordenanças, como que ele sempre incentivou o ser humano a buscá-lo e a obedecer a sua palavra. Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 18 ao 19, e depois do 22 ao 23, vai dizer assim: Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando andarem pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes ordeno que cumpram, amando ao Senhor o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Esse trecho que eu li, ele é um trecho de Deus falando ao povo de Israel. Quando ele fala de despojar as nações, era que Deus tinha prometido ao povo hebreu uma terra específica, a terra prometida. Ele estava dizendo para o povo, olha, se vocês obedecerem, se vocês seguirem aquilo que eu estou dizendo a vocês, certamente eu lhes darei força, eu lhes capacitarei e eu expulsarei as nações daquela terra. E ela poderá ser tomada e habitada por vocês. E o que eu quero salientar com essa passagem é de que, desde o início, Deus estava dizendo, gravem as minhas palavras. E é muito interessante como que Deus, em seguida, ele já vai dar dicas práticas, ele já vai dar ações práticas de como o povo de Israel, como as famílias israelitas poderiam estar cumprindo as ordenanças. Ele vai dizer para que o povo de Israel ensine as ordenanças aos seus filhos, e que a gente entende que é algo passado de geração em geração, o evangelho, que no caso ainda não era completo, não era compreensível da maneira com que nós compreendemos hoje. Contudo, ainda que isso fosse apenas uma sombra do que haveria de vir no futuro, a gente já consegue perceber que Deus ele se importa sim com as gerações e com os filhos que haveriam de vir. Ele se importa com a propagação da mensagem do evangelho de forma geracional, de modo que os pais ensinem os filhos aquilo que eles viveram, aquilo que eles viram, as experiências que eles tiveram com o Senhor. E eles seriam ensinados justamente andando pelo caminho, sentados em casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Isso mostra de modo que Deus estava querendo que eles estivessem envolvidos com a sua palavra. Deus queria ter um relacionamento com o seu povo desde o Antigo Testamento, de modo relacional, de modo íntimo, de modo pessoal. Então, mesmo enquanto eles estivessem trabalhando, deitados ou sentados na mesa, a verdade é que Deus queria um relacionamento com eles. E isso aconteceria através da palavra de Deus guardada em seus corações e mentes. O propósito da lei, o propósito daquilo que o Senhor nos fala, da própria palavra dele, é nos guiar em obediência de acordo com a sua vontade. E olhando para o Novo Testamento, a gente consegue perceber que esse incentivo do Senhor ao seu povo permanece. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, vai estar escrito assim: Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui é uma carta que Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, o jovem pastor. E ele está dizendo a Timóteo, olha Timóteo, toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para tornar o homem, para capacitar o homem para toda boa obra. Ou seja, toda a escritura ela nos dá forças, ela nos
leva a Cristo, né? Que ele vai dizer que as Sagradas Escrituras são capazes de tornar-nos sábios para a salvação por meio da fé em Cristo. Então a gente entende que as Escrituras, elas apontam para Cristo, apontam para que nós tenhamos uma fé em Cristo e que a nossa fé em Cristo nos leve a um relacionamento com Ele. Então aqui a gente compreende mais uma vez que as Escrituras, elas são uma das formas de Deus falar ao nosso coração e nos guiar. Eu diria ainda que é a principal forma de Deus nos guiar em obediência e em submissão a Ele. Ou seja, isso acontece quando nós nos debruçamos a ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras e, principalmente, o foco do vídeo de hoje, estudar a Bíblia. Muitas pessoas já me perguntaram, né, já me procuraram perguntando como eu posso estudar a Bíblia. Eu tenho dificuldade de tempo, eu não tenho muito tempo na minha agenda disponível, eu tenho dificuldade de foco, eu não consigo me concentrar naquilo que eu tô lendo, naquilo que eu tenho à minha frente. E o vídeo de hoje eu espero que eu te ajude de alguma forma a solucionar isso e te impulsionar mesmo em direção ao estudo das Escrituras. E qual é a diferença, né, entre o estudo da Bíblia e a leitura ou a meditação? Diferentemente da leitura e da meditação, se vocês quiserem um vídeo sobre meditação ou até mesmo leitura bíblica, deixe aqui nos comentários para que eu saiba e eu considere fazer um vídeo sobre isso. Mas o estudo da Bíblia, ele vai demandar muito mais tempo, então você vai precisar abrir um momento da sua agenda de, creio eu, pelo menos 1 a 2 horas, para que você consiga focar e desenvolver um estudo realmente proveitoso das Escrituras, sabe? Então vai te demandar tempo, ele vai demandar muito mais esforço seu, você vai ter que se dedicar mesmo para focar naquilo que você está lendo, para conseguir compreender, às vezes, os termos, o contexto histórico daquele período, quem escreveu, para quem escreveu, tudo isso, e tudo isso vai nos demandar empenho, esforço, a gente vai ter que procurar, a gente vai ter que ir atrás de materiais, e isso nos demanda dedicação. Além disso, o estudo da Bíblia ele se difere da leitura e da meditação bíblica justamente porque ele nos demanda muito mais foco, muito mais concentração. Enquanto que na leitura a gente precisa ter foco ali por talvez 15 minutos, no máximo 20 minutos, né, creio eu. Isso muda de pessoa para pessoa, claro, mas o estudo, necessariamente, ele vai nos demandar mais foco e maior concentração. A gente vai precisar estar mais focado naquilo que a gente está lendo, no contexto daquele livro, e tudo que isso implica também. E não menos importante que isso, ele também nos demandará a atenção. A gente vai precisar estar muito atento aos termos, às palavras, muitas vezes ler e reler a mesma passagem, o mesmo versículo, para que a gente consiga compreender de forma ainda mais integral e completa o que o Senhor quer falar ao nosso coração. E eu trouxe aqui 7 razões pelas quais você deveria estudar a Bíblia. Eu espero que essas razões elas te funcionem e te motivem a se dedicar mais a essa prática. A primeira é, caso você seja cristão, a gente precisa se lembrar que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. É nela que nós baseamos as nossas atitudes, nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ela quem guia toda a nossa vida. Então, acho que esse motivo, né, ele já é o primordial, deve estar acima de todas as coisas. Que as Escrituras, a Bíblia é aquilo que guia e direciona a nossa existência nessa terra. Então, é por esse motivo que a gente precisa se dedicar a estudar e a conhecer mais dela, da palavra do Senhor. A segunda razão é estudar a Bíblia diminuirá a probabilidade de você ser enganado por heresias e mentiras. A gente precisa se lembrar de que a palavra de Deus ela é a verdade. A Bíblia ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus falando no nosso coração. E quando a gente se debruça a estudar ela, a gente está estudando a própria verdade. A terceira razão pela qual você deveria estudar as Escrituras é de que as Escrituras, o estudo da Bíblia, nos aproxima do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é o selo da nossa salvação. Ele é quem confirma o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. A gente já tem 2 episódios aqui no podcast falando sobre o Espírito Santo. Se você tem vontade de conhecer mais sobre ele, eu indico esses 2 episódios para que você ouça e seja abençoado por esse conteúdo. Eu vou deixar ele aqui na descrição ou até mesmo aqui nos cards no YouTube para que você tenha acesso a ele de forma mais fácil. Mas o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade que nos auxilia durante esse processo de santificação. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente está estudando a palavra que foi inspirada por ele, assim como Paulo disse a Timóteo, que ele está ao nosso lado, de que ele é quem nos guia e nos direciona durante todo o processo de santificação, em tudo que nós fazemos, inclusive durante o estudo bíblico. O estudo bíblico desenvolve a sua capacidade de concentração e foco. Nós sabemos que o ser humano ele tem uma capacidade de foco, o ser humano adulto, né, de aproximadamente 40 minutos, sem intervalo nenhum. Então, uma pessoa ela consegue parar
e assistir a determinada coisa, fazer determinada atividade por 40 minutos. Mas a gente sabe que hoje, com as tecnologias e com a aceleração do mundo moderno, a gente sabe que não está sendo tão fácil assim, de que a gente tem várias distrações pelo caminho, inclusive as redes sociais. Então, quando a gente para estudar as escrituras, a gente está dizendo a Deus de que a gente decide se concentrar e focar nas escrituras. Isso nos auxilia não apenas durante aquele momento que a gente realiza essa atividade, mas isso nos ajudará durante toda a nossa rotina, durante todo o nosso dia e cotidiano. E o quinto ponto está muito conectado a isso também, que é estudar a Bíblia vai contribuir para a sua capacidade de atenção. Como eu já disse, o estudo bíblico ele vai desenvolver e requerer de nós uma certa atenção às terminologias usadas, ao significado das palavras, seja no original, seja no português mesmo, para a gente conseguir compreender melhor o significado daquela passagem. Então, quando a gente se empenha nessa atividade, a gente está, de certa forma, desenvolvendo nossa capacidade de atenção. O fato da Bíblia ser um livro histórico nos ajuda a confiar ainda mais na sua veracidade e de como que ela é fiel mesmo, como que ela não falha e ela é completamente confiável. Estudar a Bíblia amplia a sua visão de mundo. Isso significa que compreender aquilo que Deus fez no passado, nos séculos e séculos antes de nós, nos ajuda a compreender hoje o mundo atual, o mundo presente em que nós vivemos. Então, se aprofundar nas escrituras nos auxiliará a ter a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão ampliada e, melhor ainda, alinhada à vontade e ao querer do Senhor. Então, essa também é uma das razões pelas quais eu sou encantada, né? Eu sou apaixonada por estudo bíblico, porque ele muda a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas ao nosso redor e a nossa maneira de viver e se comportar na própria sociedade. E partindo para o final, eu gostaria de trazer aqui 6 dicas práticas que podem te auxiliar no estudo bíblico. A primeira dica é: não idealize o cenário perfeito. Eu começo aí quebrando algumas idealizações, mas a verdade é que a gente não pode idealizar o cenário perfeito. Eu sei que estudar a Bíblia, muitas vezes, né, muitas pessoas desejam ter acesso a materiais que são, né, de certa forma, caros, porque materiais de estudo, geralmente comentários expositivos, materiais relacionados a esse tipo, são realmente mais caros, ou são mais difíceis de se ter acesso. Mas a verdade é que nem sempre você vai ter acesso a isso de cara, de início. O que eu quero dizer com isso é: comece com o que você tem. Comece com os materiais que você tem. Comece com os ambientes que você tem para estudar a Bíblia. Talvez você não tenha um escritório todo perfeito, todo fechado, todo planejado para que você estude as escrituras, mas você tem um cantinho no seu quarto que você sabe que ele é calmo e que dá para estudar as escrituras ali, que você consegue desenvolver essa tarefa de forma mais fácil. Talvez você tenha dificuldade de concentração e foco, e para isso a gente tem várias músicas disponíveis, músicas de fundo, instrumentais disponíveis no YouTube, sabe? Talvez você não tenha o marca-texto, as canetinhas coloridas de todas as cores que você quer, mas você tem, 3 cores de caneta Bic, e é isso que você precisa para começar. Então, o que eu queria te dizer é justamente isso: comece com o que você tem. Não espera você ter todos os recursos possíveis para que você comece a estudar e a se dedicar à palavra do Senhor. A segunda dica é: faça anotações. Quem me conhece e me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu sou uma grande fã das anotações. Eu amo anotar as coisas, para mim precisa ter anotação, porque senão não dá certo. E eu penso que com o estudo bíblico não é diferente. Seja de modo digital, ou até mesmo no papel e na caneta, da forma que for melhor para você, mas anote aquilo que você aprendeu, anote aquilo que o Senhor falou no seu coração para que você não esqueça. E a terceira dica relacionada a isso também é: trace formas práticas de colocar em prática, de obedecer aquilo que você aprendeu durante o estudo, durante a leitura das Escrituras Sagradas. Não se esqueça de que o estudo ele nos ajuda a clarear, ele nos dá clareza, ele nos dá esclarecimento quanto àquilo que o Senhor quer para nós, mas se a gente não traçar formas práticas de colocar isso em ação, o estudo bíblico ele não vai ter o seu sentido completo, que é a obediência à vontade do Senhor. Ore pedindo direção do Espírito Santo. Assim como eu disse anteriormente nesse episódio, o Espírito Santo ele é importantíssimo na nossa caminhada cristã. Nós precisamos dele para vivermos a vida aqui na Terra segundo o querer do Senhor. E quando a gente reconhece que nós somos dependentes dele, nós chamamos ele para estudar a Bíblia conosco. E ele vai nos trazer clareza, direção e discernimento durante o estudo. A quinta dica prática é: aproveite os recursos gratuitos.
Aqui no podcast a gente tem o episódio 28 em que eu dou algumas dicas de recursos gratuitos disponíveis relacionados ao estudo da Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição também, para que você tenha acesso. Mas aproveite aquilo que está disponível de graça para que o seu estudo seja ainda mais aproveitado. E a sexta e última dica é: acompanhe a gente no canal de transmissão do WhatsApp. Como eu já disse, a gente vai ter vários materiais exclusivos sendo compartilhados por lá, inclusive guias de estudo bíblico. Nesse ano de 2025 eu vou estudar com vocês um livro específico da Bíblia, que vocês vão descobrir no próximo episódio qual é, e os materiais relacionados a esse estudo vão ser compartilhados lá no canal de transmissão. E que nós não venhamos nos esquecer de que é somente através da leitura, do estudo, da meditação da Bíblia que nós podemos conhecer ao Senhor, conhecer ao seu caráter e nos deleitarmos em sua presença. Que a gente possa dizer como o salmista no Salmo 19, do verso 8 ao 10 diz: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo.